Profetas. 275. Os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Então, temos que entender o conjunto das informações que veio ali com Moisés, trazendo para nós as bases. E o Rochester diz que muitas das bases ele tirou dos Vedas, lá na Índia, quando o período que ele teve na Índia. Então, quem já leu o livro Faraó Amenefitar, Rochester está lá trazendo revelações outras sobre Moisés. Lembremos que os dois eram adversários ferrenhos. Mas, de todo jeito, Moisés trouxe para o mundo ocidental e revelou-a ao público, porque entre os indianos ficava só junto aos sacerdotes, bem como entre os egípcios. 276. A previsão e a predição dos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Nos textos sagrados, das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Jesus, então, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus, ele tinha condições de prever todos os caminhos que a humanidade fosse percorrer. Portanto, ele revelou, seja diretamente passando aos profetas ou mandando alguém de sua confiança, ou alguém, vários espíritos, para criar aquele cerco, aquela barreira magnética em torno do profeta, para que ele pudesse falar com mais precisão possível a mensagem do mais alto, a mensagem que deveria servir de roteiro para nós durante os tempos vindouros. 277. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à iluminação sementeira. Então ele estava se iluminando e semeando informações, semeando revelações. Sem eles, como ficaríamos sabendo de todos os fatos que vieram a acontecer? Como teríamos noções do futuro? É importante nós considerarmos e refletirmos na importância dos profetas, assim como os profetas da antiguidade são os médiuns atuais, os médiuns sérios. Para nossa compreensão, a palavra anjo, nesse passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidas nas tarefas sagradas daqueles cujas palavras não passarão. Então, anjos estão em condição superior, já cumpriram suas etapas, já se redimiram, já evoluíram e estão em condições de melhor ajudar, de melhor servir. Portanto, esses chamados anjos, por nós, ou melhor, aqueles que verdadeiramente são anjos, já cumpriram toda a sua etapa do processo evolutivo e só vêm à Terra para cumprirem missões muito sagradas e importantes. Tivemos recentemente Sai Baba. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então, o eleito é aquele que vai caminhando, vai crescendo de evolução em evolução, dentro de um processo muito mais rápido, muito mais objetivo, sabendo trilhar os caminhos com sabedoria que os conduzirão ao Pai. Tem uma certa eleição perante Deus, porque ele tem mais perfeições e tem um tino de evolução maior. Assim como todos nós, tem aqueles que vão caminhando, cai e levanta, e tem aqueles que vão em linha mais reta possível, passando pelos seus aprendizados, pelas suas observações, para alcançar a meta e o objetivo superior. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas, nos bastidores da sua literatura, o que justifica, entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro.
Então, todas aquelas almas boas, virtuosas, que vieram ao mundo trazer informações para os homens, que de uma certa forma agia, reagia, interagia com os homens, também foram designados como anjos. Ou como deuses, em algumas épocas da humanidade. Mas anjo significa mensageiro, então eles são mensageiros de Deus. Muitas das vezes são intermediários entre os verdadeiros anjos e os homens. Devido à nossa inferioridade espiritual, eles agem como um shunt, aquele circuito de desvio de energia, para que nós possamos, ou podermos, receber as mensagens dos espíritos superiores, verdadeiramente superiores, ou purificados. Porque falar em espírito superior tem várias gradações. 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Além dos ensinamentos legados por Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Então, Elias, Jeremias, Isaías, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, Buda, Sócrates e tantos outros. Um Sakyamuni, conhecido como Buda, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Todos estavam ali preparando o caminho para o Cristo. Muitos daqueles que conviveram com o Cristo ali já tinham vivido com Sócrates, já tinham convivido com Buda, e mesmo tanto entre o povo grego como entre o povo indiano, muitos aceitaram Jesus por exatamente terem convivido com Sócrates e com Sakyamuni, ou Buda. Temos também Hermes Trismegisto, Akhenaton e tantos outros nomes, o próprio Hammurabi, que trouxe o primeiro código de lei, não tão perfeito, mas foi a primeira lei escrita. Então foram vários missionários. Se desenvolveram ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, todos têm a missão a cumprir, todos têm o seu dever a realizar a sua etapa, o seu trabalho evolutivo, o seu passo para a construção de um mundo melhor. E interessante aqui que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar pelo progresso religioso do mundo, não o progresso político, não o progresso material. Então aí fica um recado para os israelitas prestarem atenção qual a missão que eles têm a cumprir aqui para fazer bem feito e não ter que ir novamente para planetas inferiores buscar seu processo de redenção, seu processo de evolução. 279. Os profetas hebraicos representavam o papel dos sacerdotes, dos crentes da lei? Em todos os tempos, houve a mais funda diferença entre sacerdócio e profetismo. São duas coisas bem distintas. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo a convenções sociais e aos interesses econômicos, tão ao gosto do sacerdócio organizado em todas as eras e em todos os lugares. Todos, então, trabalhando passo a passo para buscar a sua evolução, para buscar as suas conquistas, vão criando bases, vão criando mecanismos para evoluírem, para se aperfeiçoarem, para crescerem. Faz-se então necessário começarmos a refletir sobre a importância de darmos os passos necessários para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante, fosse na indumentária dos escravos oprimidos ou no insulamento do deserto, que suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. Então, os grandes profetas, eles eram profetas o tempo todo, onde quer que estivessem. Eles poderiam estar como profetas entre a posição de destaque dentro da sociedade, mas também como um escravo oprimido, como insulado junto ao deserto, conforme João Batista teve muito tempo, buscando seu refazimento para sair dali para conquistar muitos discípulos, como conquistou, ou quando estavam
na condição de escravos, lá estavam os profetas trabalhando assiduamente para fortalecer a fé, para fortalecer o povo do sentimento de um Deus único, que estavam passando por aquela provação para serem testados, para serem provados e para darem continuidade ao caminho que conduziria à perfeição, à redenção. 280. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? E aí, os profetas voltam? Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos emissários do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Então, sempre está vindo aqueles emissários. Recentemente tivemos tantos, e ainda temos alguns, trazendo a mensagem do Senhor, trazendo a mensagem do Evangelho, trazendo a mensagem de luz. Cada um no seu ponto, no seu patamar de entendimento, de evolução, de busca, para tentarem crescer, aprimorar e aperfeiçoar. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser traduzida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco, incessantemente impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. Então, sempre tem aqueles trazendo a palavra do Senhor, sempre tem aqueles trazendo uma mensagem de paz, de esperança e de amor. Todos eles, esses espíritos, seja encarnado ou seja protegendo alguém aqui na missão divina, eles estão sempre dispostos a trabalhar. E o Emmanuel coloca as poderosas organizações espirituais dos planos superiores têm estado convosco, incessantemente, nos impulsionando para a evolução, nos impulsionando para o crescimento espiritual. E a gente vai ver que lá entre os velhos profetas dos antigos, nós vamos encontrar Ciro II, como um grande missionário do Cristo, trabalhando para unificar a Pérsia, a Mesopotâmia, onde hoje é a Síria, que era chamada de Assíria, Israel e Egito, parte da Grécia. Ele unifica toda aquela região, onde é a Península da Anatólia. Ele unifica, mas os seus filhos não conseguem dar prosseguimento ao seu grande trabalho. E depois, Ciro II reencarna, e uma coisa importante que Ciro II fez foi libertar o povo hebreu e dar-lhes proteção durante todo o tempo que ele esteve no poder. E deixando esse pedido também para seus filhos, que não cumpriram tão bem como deveriam. E depois, Ciro II reencarna então como Paulo de Tarso e dá esse grande salto evolutivo, faz essa grande obra que ele fez por nós. E certamente entre os apóstolos tinham vários daqueles profetas reencarnados. João Batista, por exemplo, era a reencarnação de Elias, que está lá no próprio texto sagrado. E outros ali eram a reencarnação de alguns daqueles, que foram profetas do passado, certamente. Não podemos afirmar esse foi esse, aquele foi aquele, mas dá para se perceber que eram espíritos extremamente bem preparados para a missão que tinham que exercer. E então, podemos entender que eles podem ter sido um daqueles profetas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Então, vai ter daqueles profetas entre os grandes cientistas que vão trabalhar entre os seres humanos. Hahnemann talvez tenha sido um. Foi o maior médico de todos os tempos, aquele que trouxe a ciência, que vai levar a humanidade a se redimir de várias formas para o seu processo evolutivo, livrando-se definitivamente de todas as doenças quando for bem compreendida a homeopatia. Dentro da filosofia também tem vários daqueles que impulsionaram a filosofia no iluminismo, as ideias renovadoras, podem ter sido ou diretamente inspirado por eles. E dentro da literatura, grandes escritores, e na arte, aqueles que trabalham pelo bem e pelo belo, podem também ter sido daqueles que foram grandes profetas. E aí vem aquela palavrinha que as pessoas não gostam. E no futebol?
Os grandes missionários que trabalham levando alegria, levando bons sentimentos, fazendo com que as pessoas possam trabalhar as suas emoções, certamente podem também ter sido grandes missionários no passado que vêm trazer uma missão de alegria para o povo. Vamos ver a alegria do povo que precisa daquela alegria. Assim como a arte, a filosofia, a ciência, atores, escritores. Está ali na arte, na ciência, na filosofia, na literatura. E o futebol é uma arte. O esporte em geral, os grandes atletas, é uma arte. Igualmente é certo que os missionários novos não encontram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriram apenas de gafanhoto e de mel selvagem. Mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que, muitas vezes, lhes impõem o pelourinho do sacrifício. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, cada um vai passando pelas suas lutas, pelas suas obrigações, cumprindo missões mais ou menos importantes, mais ou menos relevantes, ou às vezes muito importantes, mas perseguidos, zombados, vilipendiados e passando por todas as situações, porque as trevas ainda não deram a sua última palavra sobre a terra. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E, sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. E assim, cada um vai passando, vai construindo, vai contribuindo com a sua parcela de contribuição para tirarmos das estradas sombrias aquelas almas que necessitam da luz do Senhor e para levar a luz do Senhor a todas as estradas sombrias para iluminar os caminhos. Cada um de nós façamos bem a nossa parte e tornemos-nos um trabalhador do Cristo para as próximas encarnações estarmos melhor preparados para os empreendimentos ainda maiores que certamente virão. 281. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho, nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? É importante ler o Evangelho em casa, é importante ler o Evangelho com a família? Essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível, que as assistem, sendo lícito esperar, mais tarde, o seu florescimento e frutificação. Então, cada um vai passando pela sua etapa, vai passando pelo seu crescimento, vai buscando a sua iluminação, cada um vai fazendo bem procurando fazer bem a sua parte, para procurar edificar as luzes da paz, da harmonia e da fraternidade. Cada um de nós temos o nosso compromisso. Cada um de nós temos a nossa base de realização para o futuro. Procuremos, pois, procurar construir o nosso amor. E estudar também o Evangelho. Se estamos estudando o Evangelho em casa, estamos ajudando espíritos também a entenderem o Evangelho. Estamos também ajudando espíritos a compreenderem a missão divina que cada um de nós devemos procurar praticar ao longo da nossa vida. Procuremos, pois, fazermos-nos melhores para sermos melhores, para estarmos mais edificados, florescendo a paz e a harmonia em nossos corações. E também, todas as vezes que estamos estudando o Evangelho, precisamos entender que estamos ajudando espíritos a se compreenderem, a se entenderem e a buscarem os caminhos resplandecentes da vida junto a Jesus, perante Jesus. E assim rogamos as bênçãos de Jesus, o Cristo divino, para nos iluminar os caminhos, para derramar sobre nós as vossas bênçãos, para continuarmos a nossa jornada de fé, de esperança, de fraternidade e com disposição de servir a causa do bem, a causa do Cristo.